Olá, bom dia a todos, porque hoje estamos fazendo a gravação do nosso vídeo pela manhã. Então, com muita alegria, que nós agradecemos a Jesus por essa oportunidade de estudos e de reflexões. Então, vamos pedir a Ele, numa oração, como ainda o horário me permite, vamos fazer uma oração matinal? Então, a gente pode orar assim: Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos, assim como tu mesmo os vê, e então não ver senão o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda e qualquer calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênção se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos os que a mim se achegarem sintam a tua presença. Revele-te-me, Senhor, de tua beleza, e que no decurso deste dia que eu te revele a todos, principalmente a mim mesmo, Senhor, no templo do meu próprio coração. Abençoe a nossa escola terra, abençoe a nossa casa, o Brasil, e abençoe o aconchego da nossa família, da nossa intimidade. Que Deus seja louvado hoje e sempre, e que assim seja. Então, meus irmãos, o nosso assunto de hoje é o capítulo 7, intitulado Mudança de Planos. Temos verificado que o homem é impulsionado para as duras experiências da vida pelo seu instintivo e irrefreável desejo de felicidade, mas que esta na Terra não pode ser atingida, e temos visto que tudo isso se resolve numa corrida em busca de um inacessível ponto final, que se afasta de nós à medida que nos aproximamos dele. Embora não seja satisfeito o nosso desejo, realiza-se a vontade da lei, que assim atinge o seu escopo, que é o de nos fazer evoluir, o que significa aproximar-nos sempre mais da almejada felicidade. Então, a palavra evolução, dentro da obra ubaldiana, entende-se que é procurar aproximar-se cada vez mais, etapa por etapa, da divindade. E voltarmos todos nós para o sistema, que é o nosso estado primeiro, intrínseco, interior de conexão com o divino e com o sagrado. É buscar o Deus imanente que há em nós para nos conectarmos novamente com toda a transcendência divina no tudo uno Deus. Porque, mais uma vez, toda aula a gente comenta isso, tudo uno Deus, a totalidade, estar interligados uns aos outros e a Deus é que nos traz a verdadeira felicidade. Mas enquanto estivermos no antissistema, enquanto estivermos aqui lutando nessa nova condição de matéria que não foi criada por Deus, né? Essa criação primeira divina como objetivo de Deus, mas é uma segunda condição em que nos vemos agora, né, de criação, de manifestação, que é a matéria, é nessa condição que nós estamos. E é nessa dualidade que nós vivemos e nessa busca da felicidade. Por isso que existe esse desejo de felicidade, porque nós guardamos esse sentido de felicidade, de plenitude, no mais profundo do nosso eu. Então esse desejo, uma lembrança, uma melancolia, uma vaga ideia de que um dia nós somos felizes é que nos arrasta nesse turbilhão evolutivo. O mais importante disso tudo é que vamos subindo de um plano de existência para outro mais elevado, onde vão desaparecendo a prepotência, a injustiça, a maldade, as lutas e os sofrimentos que atormentam o ser nos planos inferiores. Pelos frutos se conhece a árvore, e frutos melhores não se poderiam desejar. Graças a Deus, né? Que existem planos superiores onde isso não existe. Todos nós já ouvimos dizer na doutrina espírita, no aprendizado da codificação, que a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, por quê? Porque domina o mal, sobrepuja o bem. Por isso que tem dores, por isso que tem injustiça, mas à medida que o homem vai se instruindo na cartilha da própria lei, que é o amor e o sentimento amoroso, ele vai sendo realmente mais justo. Então, nos planos superiores de existência, além de não existir injustiça, além de não existir essa maldade, ela vai diluindo, ou seja,
nova dimensão, nova forma de ser, novas maneiras do ser se manifestar. Então a gente precisa compreender que as dimensões superiores aguardam vidas superiores. E então, para quem está desalentado e acha que aqui na Terra está tudo perdido, aqui é um mundo também de transitoriedade. É um mundo que também obedece coletivamente, tanto materialmente quanto emocionalmente e espiritualmente, a esse impulso evolutivo. É possível compreender agora o significado e a boa finalidade da luta pela vida, que é a lei do nosso plano. Esta lei, nesse seu aspecto tão duro, não é princípio biológico universal, mas só qualidade dolorosa particular aos planos inferiores de existência, próximos aos da animalidade, existindo apenas como meio a ser superado e destinado a ser relegado aos planos inferiores pelos seres em evolução. Os diferentes planos de existência são regidos por princípios diferentes, de modo a desaparecerem lutas e necessidades à medida que vamos subindo a escala evolutiva. Então, meus irmãos, a Terra é um mundo de lutas, onde um quer sobrepor ao outro, onde um quer enganar o outro e vivemos um pleno momento de astúcia humana junto com a fera, junto com a animalidade que há em nós. Então, nos planos superiores, esse instinto de luta vai ceder para o instinto de cooperação. E nós já vemos esse instinto de cooperação já sendo manifestado no nosso meio. Nesse período mais especial que estamos vivendo da pandemia, o homem busca nas suas entranhas esse instinto de cooperar, porque ele viu que cooperar é salutar. Cooperar é importante, porque se a gente não cuidar do todo, não tem como sobreviver também. Como nós poderemos sobreviver se nós não cuidamos da contaminação como um todo? Então, isso é instinto de cooperação, porque se o outro se contamina, nós também somos contaminados. Se nós contaminamos o outro, isso dissemina e não é salutar para todos. Então, nós estamos aprendendo a duras penas entender que a cooperação é salutar. Nos planos superiores, ela já existe com instinto. O instinto é aquilo que se aprendeu e sedimentou no subconsciente humano, de uma encarnação para outra. Mas entenda, no fundo do inconsciente mais profundo está toda a nossa formação de filho de Deus. Nós fechamos a consciência e no mais profundo eu está guardada toda a sabedoria que nós tínhamos no sistema, na criação primeira que Deus nos fez só espíritos. Agora, voltando nesse estado de conexão de matéria, nós vamos manifestando esse instinto mais profundo e de uma existência para outra, guardando esses aprendizados aqui na matéria, sedimentando para que um dia esse inconsciente como um todo se manifeste. Aí nós seremos plenos novamente e felizes de verdade. Com a evolução, tende a diminuir o esforço requerido para continuar a evoluir. Tornando-se todos os benefícios cada vez mais gratuitos, ocorre uma coisa parecida com a velocidade do movimento. Este é tanto mais fatigante, quanto mais estamos apegados à Terra. Toma-se mais fácil e rápido no ar, e sem dificuldades prossegue sem esforço algum nos espaços siderais. Por quê? Evoluir é adquirir leveza interior, é não lutar contra si mesmo e contra o outro. É aceitar a sua condição de filho e respeitar o outro. Então nós vamos tendo uma natureza cada vez mais sutil, uma natureza que nos coloca cada vez mais leves. E nós já poderemos fazer isso aqui agora, quando a gente se aceita dentro dessa nossa humanidade. Não é ser conivente com defeito, mas aceitar que tem uma parte e olhar para ela. Isso aqui, naturalmente já vai nos dando mais leveza. E pedir à própria lei que nos ajude a não cair novamente nas nossas próprias armadilhas criadas por nós mesmos. Então, nos planos superiores, essa leveza do ser como um todo, biologicamente, numa nova forma biológica, né? A gente sabe que nos planos superiores nós não teremos nem essa forma mais. E a vibração aumenta e a lei nos impulsiona, então nós vivemos numa dimensão mais rarefeita. A Terra de regeneração, naturalmente, ela trará uma atmosfera mais leve e o homem será por si só mais leve.
E entra tudo na nossa economia. Na última aula, acho que nós até comentamos sobre isso. Nossa forma de ser, nossa forma de alimentar, de enxergar o mundo, enxergar as pessoas. Então pensa como que nos mundos superiores isso vai se tornando mais leve, porque o que serve ao sentimento e ao amor é mais leve. Evolução quer dizer libertação e potencialização, chegando a anular os empecilhos que nos planos inferiores nos tolhem a caminhar. Nos planos superiores de existência desaparecem, juntamente com todas as suas tristes consequências, as duras leis da animalidade e ferocidade predominantes em nosso plano de vida. É o que nós acabamos de dizer. A lei da competição, a lei do mais forte, a lei, a gente fala assim, é uma lei dura de sobrevivência. É isso mesmo, estava escrito lá na Gênese, parirás na dor, né? Tirás da terra, com o suor do teu trabalho, o seu alimento. Então, considerando isso, nós vamos ver que a Terra, são campos variados de luta. E para a gente, às vezes, frequentar uma escola, para a gente ter o mínimo necessário, principalmente no nosso país, é muito árduo. Então, nos planos superiores, a vida é abundante, porque tem maior leveza, porque tem maior cooperação e maior fraternidade. Mas existe um sentido. A construção que o homem realiza não está na terra, mas dentro de si mesmo. Se suas obras se reduzem, afinal de contas, a um deslocamento de matéria que permanece na superfície terrestre, onde esse contínuo esforço aparenta, em sua essência, ser apenas uma corrida atrás de ilusões, não é inútil, porque não é uma vitória terrena, mas representa uma fadigosa experiência para aprender. Se não quisermos cair como presa da ilusão, é preciso compreender que o verdadeiro fruto do nosso trabalho não está na obra realizada, mas na lição aprendida, na qualidade adquirida, no progresso atingido. Então, o nosso sucesso na vida não são as conquistas materiais. Elas são um meio do homem se desenvolver na sua essência. Mas o que nós construímos do lado de fora será sempre um reflexo da nossa capacidade espiritual e interior. Então vejam, nós poderemos realizar boas obras, a cada um segundo suas obras, mas no fritar, no sumo da nossa reencarnação, o que fica é a nossa essência, o que ela conquistou como filho de Deus, o que nós conquistamos intelectualmente, com a inteligência, com a emoção. Isso são os frutos verdadeiros da construção nossa no dia a dia. Não são as construções externas. Então, a cada um segundo suas obras. Então, o que nós realizamos no dia a dia não tem tanta importância. O que tem mais importância é o caminho, aquilo que nós construímos ao longo do nosso caminho. Não é o fim em si mesmo, mas é o caminho por onde nós andamos. O que permanece não é a obra realizada, mas é o conhecimento adquirido da sua técnica construtiva, com a qual se podem construir outras obras semelhantes em número infinito, abandonando-se as anteriores que valem só como experiência. Este é o verdadeiro significado de todos os trabalhos e de todas as obras humanas. A lei não cuida da conservação do fruto material, porque é o fruto espiritual que tem valor, e este fica gravado na alma de quem realizou o trabalho. Então aqui está muito claro, ou seja, nós teremos obras infinitas, capacidades imensas a serem descobertas. E essas capacidades nós trazemos já prontas dentro da nossa alma, no fundo do nosso ser. Por isso que a vida nos convida para movimentar. Nós temos que trabalhar sim, nós temos que ter uma construção familiar, emocional. Isso faz parte. No entanto, nós precisamos compreender que isso é o meio, é o caminho no qual nós somos estimulados para nos descobrir como espírito eterno. E observa, tem um ditado muito certo. Quando a correia aperta, né, o carro de boi canta. Né? Quando ele está apertado, ele canta. Quando a correia aperta, é que a gente consegue se descobrir. Né? A precisão faz o sapo pular. Esse é o melhor ditado. Então, quando a gente se vê premido numa situação, a gente descobre as nossas potencialidades, né? A necessidade faz o sapo pular. Então, ou seja, a gente procura no fundo da nossa alma, a gente vai se descobrindo, a gente vai se reinventando, como o povo diz, é porque está tudo pronto lá dentro.
Todo o restante fica na terra. Isto não quer dizer que com a morte não possamos levar nada conosco. A lei tira-nos o que é inútil e que na ilusão da vida julgávamos ser a coisa mais importante, enquanto nos deixa levar conosco o que vale mais, o verdadeiro fruto do nosso trabalho, ou seja, a nossa experiência representando a sabedoria a ser utilizada por nós mesmos. Esta experiência é a riqueza acumulada da qual somos donos, capital que teremos a nosso dispor nas vidas futuras. Então, o que nós construímos em cada experiência reencarnatória serve de base para a posterior. Nos primeiros anos do ser, ele vai vivendo dos instintos que estão gravados na alma, fruto da existência passada. E nós vamos lançando trajetórias novas. E essa sabedoria manifesta em nós é que faz com que a gente se enriqueça como filho de Deus. Essa sabedoria é que nós vamos utilizando como degrau para que outra se manifeste. Então, no dia a dia, tem uma consciência racional, psíquica, material, para lidar com o mundo ao nosso redor. E é ela que é o trampolim para que a gente consiga permitir que aquela manifestação da sabedoria divina venha à tona. São os desafios externos fazendo com que uma outra consciência se manifeste. É uma consciência latente que está em nós e está lá no Evangelho. Se a perda das coisas nos abala, porque a elas estamos muito apegados. Então, para aprender a lição de que elas são um meio e não um fim, é bom perdê-las para tomarmos conhecimento de que os verdadeiros valores da vida, os que merecem o nosso apego, encontram-se no outro lugar. Então, aqui é um convite para a gente repensar os nossos apegos, onde nós estamos colocando os nossos valores, porque tudo é realmente transitório. E uma situação nova, um desafio novo, não é para a nossa infelicidade, é para a nossa felicidade. Então, nós vamos aprender mesmo. Então, por isso que o povo fala assim, não existe erros nem acertos, existem experiências, e é verdade. Existem erros assim, porque nós nos movimentamos de forma não condizente com a lei divina e isso nos causa dor. Mas nós fizemos do jeito que nós demos conta. E vai aí, por exemplo, um conselho. Hoje nós vivemos aí num mundo em que a mulher é muito exigida, né? Trabalha-se muito fora, dentro de casa. Eu criei meus 2 filhos, tenho uma filha de 30, um rapaz de 26 anos, e lutei sempre muito. Fui dentista, fiz uma carreira militar, tinha meu consultório, fui ortodontista em clínica particular. E no final do ano agora eu encerrei, agora eu sou realmente dentista aposentada e sou uma coronel da reserva. Mas não deixei de ser mãe, não deixei de ser dona de casa, não deixei de fazer minha assistência, meus trabalhos, e aí por aí afora. Mas eu sempre comento com os meus filhos, eu não carrego essa culpa de mãe que saiu, deixou os filhos para trabalhar, porque a gente fez da melhor forma que foi possível. Não descuidando da educação, não relegando aos outros, mas fazendo a nossa melhor parte da forma que a gente pôde fazer. E se a gente fez com consciência, a gente não vai carregar a culpa. E se a gente errou porque erra mesmo, paciência. Pai e mãe é um ser em evolução que também está aprendendo nessa arte de ser pai, nessa arte de ser mãe. Mas se a perda das coisas não nos abala, porque a ela não estamos mais apegados. Então é porque aprendemos que elas são meio e não um fim. Neste caso, somos espontaneamente o que devemos ser, isto é, apenas administradores honestos e podemos possuir tudo sem perigo algum para o nosso espírito. Por que sem perigo algum? Às vezes a gente almeja tanta riqueza, tantos bens, depois lá na gente a gente vê quantos excessos. Quantas coisas nós temos não por necessidade verdadeira, mas a gente tem por almejar, colocar felicidade em coisas que a gente vai construindo, que a gente vai acumulando. Na verdade, o nosso maior patrimônio é interior. É aquela felicidade simples, que a gente encontra no convívio com o outro, e hoje a gente está tendo prova nessa pandemia. O mais gostoso é estar junto daquelas pessoas que a gente tem afinidade, que a gente consegue amar, que a gente consegue ser feliz. De que vale tudo ao nosso redor se nós estivermos totalmente solitários? Então são os sentimentos, são as convivências diárias, são os aprendizados em grupos, as descobertas ao lado do outro. E quando a gente
põe muita expectativa em ser feliz só com essa vida de ter, de possuir poder, de possuir um status, isso é perigoso porque a gente se envolve demais nas coisas externas e a isso a gente se apega. Então a gente precisa aprender também a perder. Não é fácil para o nosso orgulho perder algo. Mas isso é desprendimento, porque na vida nós não podemos levar mais nada. E para voltarmos a sermos cidadãos do sistema, no seio divino nós temos de desapegar dessas velhas formas. Dessa velha forma que nós mesmos construímos com a queda e agora nós estamos num duro esforço de ascensão novamente. Acontece assim que na lógica da lei passa a não haver razão para que as coisas nos sejam tiradas, mas pelo contrário, já há motivo para que tudo nos seja doado, porque uma vez aprendida a lição, não há razão que justifique renúncias forçadas e limitações dolorosas. Esta é a lógica da lei, isto é, o caminho para chegar à abundância e ao desapego. Engraçado, a vida chega num ponto que nos concede bens, riquezas, para que a gente possa olhar para elas e dizer a verdadeira riqueza não é essa. Aí está a renúncia do santo, mas ele renuncia a algo embaixo, não é uma renúncia vazia, como o professor Ubaldi coloca na grande síntese, porque ele já enxerga outra renúncia verdadeira. Eu digo para vocês, por exemplo, na época da quaresma, muita gente renuncia a comer carne, a farra, estamos na quaresma. Mas o que ele está colocando realmente de valor naquele lugar? Porque a hora que passa a quaresma, ele cai na esbórnia de novo. Ele cai no deleite de novo, porque a natureza dele é assim, feita de animalidade, de sensações corporais. Elas são limitadas a um período. O que eu faço no restante do ano com a minha animalidade? Com os meus instintos do bom comer, do bom beber? Será que é só isso? Isso é importante, faz parte da nossa natureza humana, mas nós somos muito mais do que isso. Então, enxergar, desapegar de velhas formas é o nosso desafio em cada experiência reencarnatória. Às vezes, faltam ao homem muitas coisas pelo fato de não ter ainda aprendido a empregá-las sensatamente. Após atingir as necessárias qualidades de inteligência, bondade e desapego, imprescindíveis à boa direção de tudo, não há mais motivo que justifique a privação. Porque deveria a lei atormentar-nos sem um escopo útil para o nosso bem? Deus não pode querer isto. Isso nós já aprendemos. Quem estuda sobre evolução humana, quem está estudando doutrina espírita, sabe que tudo que há abuso, no ciclo seguinte há privação. Não por punição, mas por amor da lei, que não quer que a gente se desorganize cada vez mais. Porque hoje, na nossa ignorância, nós não sabemos disso, nós não percebemos isso. Mas tudo que nos acontece é para nos alertar de que o nosso maior tesouro é onde está o nosso coração. Então, se a gente coloca a nossa felicidade aqui e abusamos de tudo que a vida nos concedeu, sem pensar no coletivo, sem pensarmos em ser produtivos, úteis para o todo e para a sociedade, com certeza nós caímos no abuso dos bens que a vida nos confiou e lá na frente nós há justamente dor. E a dor humana é de não possuir, é de não ter, né? Porque existem pessoas que não possuem, não têm, mas são plenamente felizes. Existem outros que vivem na revolta. E quanto mais se revolta, mais dor. Então que a gente aceite. Continue lutando para ter uma vida melhor, porque nós não podemos ser, vamos dizer, que palavra que eu uso aqui? A gente não pode ser assim, querer dizer que a gente não precisa, né? Não podemos ser hipócritas, porque nós somos seres espirituais vivendo uma realidade espiritual. E entenda por material que as colônias que nós chamamos de espirituais ainda são matéria. Nós vamos desencarnar levando conosco todo o nosso apego. Então comecemos agora a desvencilhar daquilo que nos prende tanto aqui. Pode ser uma mágoa, pode ser uma revolta com os pais, pode ser uma revolta de não possuir tudo o que eu quero, mas a vida dá tudo o que a gente precisa. Então nós temos tudo de que nós precisamos para sermos melhores.
Enquanto ele estiver preso aos seus baixos instintos de luta, esmagando todos com seu egoísmo, ser-lhe-ia um dano possuir poderes maiores. E é lógico e bom que ele perca o que não sabe empregar, senão para o seu próprio prejuízo. O homem descobridor da energia atômica não possui ainda uma psicologia bastante evoluída para saber usar sem dano seu uma força tão poderosa. Eu gostaria de pedir desculpas para quem estiver me assistindo, porque os meus vídeos são caseiros e por mais que a gente peça silêncio na nossa casa, sempre tem um ruído, sempre tem um barulho, alguém escutou meu cachorrinho latindo, talvez alguém esteja escutando uma torneira abrindo, um vulto que passa atrás, é porque eu não estou sozinha em casa, pessoal. Então sempre vai acontecer alguma falha que atrapalhe um pouquinho a aula, mas desculpa, é o que eu posso oferecer, né? Eu não tenho um estúdio apropriado e ruídos podem chegar aí, tá bom? Então, como eu ia dizendo, às vezes o homem tem uma sabedoria, mas ele precisa saber usar todos os seus bens, né, como a inteligência, para construir positivamente. O que acontece é que o homem, ele constrói usando a inteligência para o negativo. E o negativo constitui em nós os defeitos. Por isso que o homem vai aprendendo a duras penas a mudar o polo. Como a gente fala em toda aula, não se constrói virtudes de um dia para outro. Não se joga defeitos fora. Nós temos que olhar os nossos defeitos para trabalhar para que essa força na nossa alma se transforme realmente em virtude. Vocês acabaram de ver um vulto passando atrás. Então, a gente vai ver que os nossos defeitos vão se transformar em virtudes. Porque nós vamos trabalhando toda essa dificuldade na nossa alma. E nada morre. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E nada ficará oculto, como está escrito, né, nas Escrituras. Tudo deverá ser descoberto. Não é descobrir o mundo de fora, mas descobrir em nós aquilo que está sepultado, mesmo por dor, por coisas que a gente não quer enxergar mais. A descoberta que ainda falta, mais importante do que a energia atômica, é esta psicologia sem a qual aquela se torna perigosa e não pode dar fruto senão de destruição. Por isso, infelizmente, é inevitável que o homem, com a descoberta atômica, destrua tudo para aprender a indispensável lição de saber usá-la e chegar assim a realizar o progresso atingido pela ciência. Então, existem armas poderosas que o homem tem que ele nem imagina. O pensamento é uma delas. Nós achamos que o pensamento é algo que não existe, abstrato, né? Quando a gente fala psiquismo, a gente não imagina essa força. E o pensamento é matéria. O que nós estamos vivendo é porque nós atraímos e chegamos a materializar essa doença, né? Essa pandemia, ela não está aqui na Terra à toa. É fruto do que nós somos. Então, o pensamento, ele pode pensar, materializar, concretizar em ações e concretizar uma realidade. É o que nós estamos vivendo. Com a privação, a lei nos fecha as portas da satisfação para que acorde em nós o desejo de coisas mais elevadas e vamos à procura delas. É assim que, desapegando-nos das coisas inferiores e apegando-nos às superiores, conseguimos subir um novo degrau na escala da evolução, realizando dessa forma aquilo que é a maior finalidade da vida, em vez de correr atrás de dolorosas ilusões. E o que a gente mais faz é criar necessidades que às vezes não são necessidades reais, como nós já falamos, ilusões, né? Eu falo, às vezes a gente tem aquela ilusão de criar, de construir uma casa enorme com muitos quartos, né? Um sobrado de preferência, coisas grandes, volumosas, quando na verdade a gente viveria bem num cômodo grande, em que a gente se poderia criar compartimentos locais, ambientes, e a gente viveria muito feliz. Mas a gente precisa isso tudo para alimentar o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade humana. Depois a gente descobre que a essência de tudo não está ali onde a gente colocou, né, as nossas ilusões. Então, nós chegamos então no final de mais um capítulozinho da obra da Lei de Deus. Que Jesus nos abençoe para que a gente possa novamente estarmos juntos no próximo capítulo, que é o capítulo 8. Bye, bye! Fiquem com Deus!